Olá pessoal, Fábio Coelho aqui, sou psicólogo, especialista em transtorno do espectro autista e diretor da Academia do Autismo. Topei o desafio de hoje falar para você sobre alexithymia. Um nome um pouquinho complexo, um transtorno pouco ainda disseminado e estudado em comparado com outras condições, mas muito importante para quem se dedica ao desenvolvimento humano, especialmente as pessoas com TEA. O que significa, gente, alexithymia? Vou tentar decifrar este nome para vocês, né? O A vem de ausência, falta, né? O lex vem de palavra, né? E o timia vem de emoções, sempre esse sufixo tim, né, vem associado a emoções, sentimentos. Então, juntando todos esses radicais, sufixos e prefixos, a gente tem então uma ausência na capacidade de descrever palavras, né? Descrever de forma da linguagem, descrever emoções e sentimentos, né? Nós podemos sentir uma série de reações no nosso organismo, mas temos dificuldade de compreender então essas emoções e descrever de uma maneira que nós compreendemos e que os outros também compreendam. Veja bem, não estou falando de ausência de sentimentos e emoções, muito menos de falta de empatia, e sim de uma dificuldade ou ausência de descrever aquilo que a pessoa sente de uma maneira que ela compreenda e que outras pessoas compreendam. Então esse é o conceito de alexithymia. E o que categoriza, então, a alexithymia? São três principais pontos, tá, gente? O primeiro deles, eu já disse, né, que é a dificuldade de expressar em palavras aquilo que se sente. Uma segunda característica das pessoas com alexithymia é uma dificuldade de fantasiar, né, desse pensamento mais abstrato, de lidar com a linguagem mais fantasiada e também de entrar em brincadeiras de faz de conta e toda essa interpretação mais lúdica e fantasiosa. E uma terceira característica é o pensamento mais concreto, baseado mais em variáveis externas do que em variáveis internas. Então esse conjunto, né, de três grandes áreas é o que vai ser avaliado para que a gente possa então compreender se uma pessoa tem a alexithymia ou não. E diante dessas três grandes áreas, então, a pessoa com alexithymia, ela pode ter, então, né, parecer um pouco mais fria e distante, pode ter uma dificuldade um pouco maior de compreender o que as outras pessoas estão sentindo também, pode ter um pensamento mais concreto, então uma dificuldade de compreender as metáforas e as comparações que a nossa língua utiliza, escassa comunicação verbal e também não verbal, e isso acaba acarretando prejuízos sociais, né, em déficits de habilidades sociais e construção de repertório social para interações reforçadoras, né, para a construção de interações reforçadoras, e também uma dificuldade de entender, diferenciar estados fisiológicos com as próprias emoções. Afinal de contas, gente, o que são as emoções? Uma série de reações fisiológicas que o nosso organismo ele emite a partir, né, das interações com o contexto, e que nós aprendemos a nomear ao longo da nossa vida a partir do contexto que gera essas emoções e também de uma cultura, né? A partir de uma comunidade inserida numa cultura que nos ensina o que é aquela emoção. Então eu sinto uma série de mudanças no meu organismo, eu aprendo que aquele sentimento é saudade, porque alguém em algum momento me disse que por um ente querido, né, estar viajando, estar ausente, eu quero que ele esteja presente, aquilo que eu estou sentindo se chama saudade. Se essa pessoa ela faleceu, a cultura, né, a comunidade cultural já nos ensina que o sentimento é nomeado como luto. E se eu estou com um sentimento, né, um pouco mais forte, porque alguém me feriu, alguém prometeu algo e não cumpriu, eu posso chamar de raiva ou de tristeza, dependendo do contexto. Então as emoções elas são aprendidas ao longo da vida e questões neurológicas ou psicológicas ou dificuldades cognitivas podem prejudicar esse aprendizado e aí a pessoa com alexithymia vai ter dificuldade de entender se o que ela está sentindo é uma alteração fisiológica ou se é uma emoção, um sentimento.
Bom, separei também aqui, gente, para ficar mais claro o conteúdo para vocês, as principais perguntas que geralmente nós recebemos quando o assunto é alexithymia. Já vou passar para elas, mas antes disso, eu tenho um convite para fazer para você. Não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ser notificado sempre que a gente emitir um novo conteúdo e também deixar o seu comentário, a sua dúvida, o que você achou deste conteúdo logo aqui abaixo do vídeo. Combinado, gente? Voltamos então para as principais perguntas sobre a alexithymia. A pessoa já nasce com alexithymia? Gente, não há um consenso sobre isso. Os primeiros estudos de alexithymia vieram de abordagens baseadas na psicossomática e na psicanálise, então davam muita ênfase às questões ambientais, como traumas, dificuldades de lidar com as emoções a partir das experiências da vida. Mais recentemente, com o avanço das neurociências, nós começamos a encontrar dificuldades cerebrais, dificuldades de conexões cerebrais, mudanças em lobos cerebrais que poderiam explicar, então, de uma maneira inata, neurobiológica, as causas para a alexithymia. E hoje nós temos, então, literatura que enfatiza na história de vida e literatura que enfatiza em aspectos inatos. Tá? Então a gente ainda não tem um grande consenso sobre isso, mas na medida que nós formos avançando, novos estudos devem sair sobre a alexithymia. Somente pessoas com TEA têm alexithymia? Não, tá? A alexithymia, ela é um transtorno, apesar de não ter um CID específico, ela é considerada um transtorno que pode estar, na população geral. Inclusive, alguns estudos apontam que em torno de até 17% dos homens e 10% nas mulheres podem ter alexithymia. Só que quando o assunto é TEA, como uma comorbidade do TEA, lembrando aqui o nosso primeiro episódio, comorbidades são coisas que acontecem juntos. Se você não assistiu o primeiro episódio da série, vou deixar o cardzinho aqui para você. Comorbidades são coisas que acontecem juntos e a alexithymia é uma comorbidade muito presente no TEA. Algumas pesquisas apontam que até metade das pessoas com TEA tem também a alexithymia. Como diagnosticar a alexithymia? Bom, para diagnosticar a alexithymia nós precisamos de uma avaliação, geralmente uma avaliação neuropsicológica, juntamente com relatos e observações de outros profissionais e o encaminhamento então para um psiquiatra ou neurologista que vai estar avaliando junto com este profissional e para que a gente possa, nessa avaliação majoritariamente clínica, embasar o nosso olhar, nós utilizamos geralmente escalas. Nós não temos muitas escalas validadas para a alexithymia. As principais delas, a principal dela, a mais disseminada, é a escala de alexithymia de Toronto, onde nós temos 20 questões divididas em 3 áreas e nós vamos então mapear nessas 3 áreas se o score, como resultado daquela avaliação, fecham os critérios para a alexithymia. O que essa escala vai olhar então? A dificuldade da pessoa de identificar emoções, a dificuldade que a pessoa pode ter de descrever essas emoções e também o pensamento mais voltado para aspectos do exterior. Então as 3 grandes áreas, como nós já comentamos no início do vídeo. Um outro instrumento super indicado também para a avaliação de alexithymia é a BEVAC. Esse instrumento vai avaliar 5 scores. A capacidade da pessoa de fantasiar, a capacidade da pessoa de se emocionar realmente, manifestar emoções diante de situações que deveriam ali evocar alguma emoção, a capacidade da pessoa de descrever esta emoção e a capacidade da pessoa de analisar essa emoção no seu dia a dia, ou seja, se ela tem o hábito de analisar o que ela pode estar sentindo naquele contexto. Então são 5 fatores que nós vamos avaliar na BEVAC para diagnosticar a alexithymia. E depois do diagnóstico de alexithymia, o que nós podemos fazer? Quais são os tratamentos, gente? Vamos lá. Nós temos variáveis, da própria história de vida, ou seja, que podem ser colocadas enquanto hábitos de vida, enquanto atividades de vida, que ajudam a pessoa a lidar melhor com as emoções, a identificar essas emoções e conseguir falar sobre essas emoções. Então nós temos, o próprio hábito de leitura, de romances, assistir filmes ou documentários que exploram, a linguagem de emoções. Nós temos o teatro, que amplamente é sabido que promove, a partir da interpretação de papéis, promove o hábito de melhorar a habilidade, a capacidade de lidar melhor com as emoções. E nós temos os trabalhos
especializados para esta finalidade. O principal deles, a psicoterapia. O trabalho psicoterapêutico, desde o trabalho mais breve, da psicoterapia breve, passando pelas abordagens baseadas em evidências, são as mais indicadas para a lextimia. Dentre elas, as terapias comportamentais, que vão ensinar habilidades sociais, e a terapia cognitivo-comportamental, que tem evidências para as pessoas com alextimia a partir da análise dos pensamentos que estão naquele momento, naquela situação, dos sentimentos envolvidos e com o ensino comportamental para que a pessoa aprenda a identificar as emoções, imitar as emoções de outros, descrever as emoções e depois também descrever as emoções a partir das situações de vida. E aí nós temos técnicas específicas para cada uma dessas finalidades. O mais indicado é que a pessoa possa, então, passar por variáveis na sua própria vida que promovam essa habilidade e também um tratamento específico quando as dificuldades forem muito acentuadas. Bom, é isso, gente, mas para que você possa ainda se aprofundar mais na temática, nós vamos deixar aqui algumas referências que eu estudei para preparar este vídeo e também para que sirva de fonte de estudos para vocês, tanto as escalas quanto uma base na literatura para que você possa se aprofundar na temática. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.